Depois de falarmos sobre os símbolos das religiões pagãs e os símbolos da nova era, choveram pedidos para falarmos sobre o Tau e sobre outros símbolos cristãos. Eu sei que você vai gostar desse conteúdo, então não saia daí! Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Você pediu e, portanto, chegou a hora de falarmos sobre os símbolos cristãos, começando com a cruz latina. A cruz é um símbolo universal e um objeto de devoção cristã. Representa a fé e santidade. Afinal, Jesus Cristo morreu crucificado para salvar a humanidade. O crucifixo, diferentemente da cruz latina, que está vazia e que é considerada símbolo universal entre os cristãos, o crucifixo traz a imagem de Cristo e, portanto, é rejeitado pela maioria dos protestantes, mas venerado por nós católicos, que, inclusive, na Sexta-feira Santa, beijamos a imagem do crucificado. O Tau, símbolo usado pelos franciscanos, é a última letra do alfabeto hebraico, a mais antiga grafia em forma de cruz. Na Bíblia, é usado como ato de assinalar. São Francisco adotou para si o Tau como símbolo de humildade e assinava suas cartas com o Tau. Inclusive, se notarmos, o hábito franciscano também é em forma de Tau. O Tau é o sinal visível usado pela Ordem Franciscana Secular, da qual nós somos professos. Cruz de São Pedro. A cruz invertida, ou cruz de São Pedro, como também é chamada, é a cruz latina ao contrário. Antes de ser considerada um símbolo satânico, simboliza a humildade para os cristãos, pois foi numa cruz invertida que São Pedro foi crucificado. Pelo fato de ele não se julgar digno de morrer como Cristo, Pedro pediu que sua cruz fosse colocada de cabeça para baixo. Flor de lis, símbolo que se originou na França católica, como a flor de Louis, em referência ao rei Luís. Esse símbolo começou a ser pintado nas igrejas da França e hoje faz parte da iconografia católica no mundo todo. Ele também se identifica com o lírio usado por São José. Lírio. O lírio branco está relacionado à pureza e à virgindade. Portanto, se na imagem o santo aparece segurando um lírio, é sinal de que viveu em castidade até o final da vida. Basicamente, a flor de lis e o lírio são o mesmo símbolo. O que muda é a forma como eles são retratados. A palma. Entre os romanos, a folha de palmeira era tradicionalmente o símbolo da vitória. Esse significado foi levado ao simbolismo cristão, onde o ramo da palmeira era usado para sugerir o triunfo do mártir sobre a morte. Os mártires são frequentemente representados com a palma na mão ou em adição aos instrumentos de seu martírio. Alfa e ômega. Os termos alfa e ômega são usados para descrever Jesus, que é o princípio e o fim de todas as coisas. Assim, as letras correspondem respectivamente à primeira e à última letra do alfabeto grego. Essas letras ornamentam muitas igrejas e estão presentes também no Círio Pascal. IHS. O monograma IHS está em várias partes: escudos, altares, toalhas de mesa, portas de sacrários e até inscrito na hóstia. Também aparece como JHS, que tem a mesma denotação. As letras já deram lugar a várias interpretações. A única aceita é a abreviação da frase em latim Jesus Hominum Salvator, Jesus, Salvador dos Homens. O monograma foi adotado por Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, como emblema dos jesuítas. O Papa Francisco, que também é membro dos jesuítas, tem esse monograma em seu escudo episcopal. INRI. Essas letras representam as 4 primeiras letras das palavras em latim Jesus Nazarenus Rex Judeorum, que significa Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Segundo o apóstolo João, depois de Cristo ter sido crucificado, Pilatos escreveu um letreiro e o fez colocar sobre a cruz e dizia: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. São João, em seu Evangelho, continua dizendo que esse sinal foi escrito em hebraico, grego e latim. XP. As 2 letras gregas de Ki e Ro, que aparecem com mais frequência em um monograma. São as 2 primeiras letras da palavra grega para Cristo. A combinação dessas 2 letras fornece prontamente a forma de uma cruz. Além disso, como Ro se assemelha a P e Ki é semelhante a X, o monograma pode ser lido como a palavra latina pax, que significa paz. Pomba. A pomba na arte antiga e cristã tem sido o símbolo da pureza e da paz. Desde Noé, com o dilúvio, passando pela lei de Moisés, porém, o uso mais importante da pomba na arte cristã é como símbolo do Espírito Santo. Esse simbolismo aparece pela primeira vez na história do batismo de Cristo.
Peixe. O uso mais frequente do peixe é como um símbolo de Cristo. Isso porque as 5 letras gregas que formam a palavra ictis, peixe em português, são as iniciais das 5 palavras Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Nesse sentido, o símbolo do peixe era frequentemente usado na arte e na literatura cristã primitiva. O pelicano. O pelicano simboliza o sacrifício pessoal e o amor maternal e por isso representa a paixão de Cristo e a Eucaristia. Isso porque o pelicano tem penas vermelhas no peito. Segundo a lenda, isso decorre do fato de que as fêmeas magoavam-se no peito para alimentar os seus filhotes com seu sangue. Cordeiro. O cordeiro, como símbolo de Cristo, é um dos símbolos favoritos e mais frequentemente usados em todos os períodos da arte cristã. Muitas passagens das Escrituras dão autoridade para esse simbolismo. Uma referência típica está no Evangelho de São João, na passagem do batismo de Jesus, quando João Batista diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Jesus é o Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nossos pecados. O cordeiro em pé simboliza Cristo e representado com uma bandeira significa o seu triunfo e ressurreição. E deitado com uma cruz e sobre um livro, o livro dos 7 selos, simboliza o triunfo do cristianismo no julgamento final. Água. A água é um símbolo de limpeza e purificação. Nesse sentido, é usado no sacramento do batismo. Simboliza a lavagem do pecado e a ascensão à novidade da vida. A água benta, por sua vez, é um sacramental e leva-nos a invocar nas diversas circunstâncias da vida a ajuda do Divino Espírito Santo para o bem de nossa alma e de nosso corpo. Portanto, segundo um costume muito antigo, a água é um dos símbolos que a Igreja usa com frequência para abençoar os fiéis. A água ritualmente benzida evoca nos fiéis o mistério de Cristo, que é para nós a plenitude da bênção divina. Vela. As velas desempenham um papel grande e variado nas igrejas, e de acordo com o seu uso e número, o ensino da igreja é expresso simbolicamente. Exemplos disso são as 6 luzes no altar, representando o círculo constante de oração da igreja. A lâmpada do santuário, as velas eucarísticas, simbolizando a vinda de Cristo em comunhão. O círio pascal, símbolo do Cristo ressuscitado. As velas também são simbólicas quando usadas em grupos. 3 velas representam a Trindade, ou 7 velas significam os 7 sacramentos. Sino. Sinos nas torres da igreja convocam os fiéis a adorar. O sino de santidade no altar anuncia a vinda de Cristo na Eucaristia. Santo Antão é frequentemente retratado com um sino preso à muleta, como um aviso aos demônios. Chaves cruzadas, símbolo da autoridade do Papa. A chave foi dada a São Pedro, o primeiro Papa, representando a ligação entre o céu e a terra, capaz de prender e soltar. A chave faz alusão ao Papa, o qual tem autoridade para absolver, no sentido de libertar as pessoas dos seus pecados. Escapulário. O escapulário possui 2 imagens, uma do Sagrado Coração de Jesus e a outra de Nossa Senhora. Além disso, tem um pedaço de tecido, que seria uma parte das vestes utilizadas pelos freis carmelitas. Com isso, o escapulário se torna uma vestimenta. Quem o usa acaba vestindo o hábito carmelita. E com isso se torna símbolo dos carmelitas e dos católicos em geral. Rosário. Rosário significa coroa de rosas. É um objeto usado para rezar. Mas por que está classificado aqui como um símbolo? Porque o rosário tem sido tatuado, estampado em camisetas, adesivos em automóveis, em motocicletas, a fim de que a pessoa que usa este símbolo, e muitas vezes, infelizmente, nem reza, seja identificado como católico. Existem vários outros símbolos relacionados de forma direta ou indireta com a Santa Igreja Católica, como, por exemplo, o burro, a abelha, o grilo, a baleia, a uva, a maçã, o louro, a oliva, o junco, o espinho, o mel, o óleo, a estrela, o sangue, o incenso, o cálice e muitos outros. Mas esses que falamos hoje nesse vídeo são realmente os mais relevantes. Você acha que nós esquecemos de algum símbolo importante? Escreva aqui para nós nos comentários. É muito importante e eu quero que você preste bastante atenção ao que eu vou dizer agora. Embora cristãos de diversas denominações vejam a Eucaristia como um símbolo, ela não o é. Símbolo, vale recordar, é algo visível que representa algo invisível.
Para os protestantes, o pão simboliza, representa o corpo de Cristo. E o vinho, ou às vezes até mesmo suco de uva, simboliza, representa o sangue de Cristo. Mas para nós católicos, não. Nós não acreditamos nisso. Nós cremos no milagre da transubstanciação. Depois da consagração, não há mais pão, não há mais vinho, e sim verdadeiramente o corpo e o sangue, a alma e divindade de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Portanto, não é símbolo, é presença real de nosso Senhor na Eucaristia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E aí, gostou do vídeo sobre os símbolos? Você viu que dá trabalho pra caramba para produzir tudo isso, né? Então, seja generoso com a gente, deixa aí um like também, compartilha com seus amigos para que a gente possa evangelizar, para que mais pessoas possam conhecer os símbolos cristãos. Vale muito a pena. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Clica também no sininho para receber todas as nossas atualizações e assim você não nos perde de vista. Aí amanhã é quarta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal Orando com o Padre Pio, não perca!